Um mangá que se perdeu na história faz uma ponte que nunca foi compreendida na evolução dos mangás shoujo. Essa é a história trágica de como um nome completamente desconhecido criou uma história lida por poucos, mas que pode ter dado uma identidade que perdura até hoje aos mangás femininos. Se você for mais sensível, sugiro que nem comece a assistir. Eleanor, o elo perdido do shoujo. Eu sou o Fábio Sakuda e esse é o Shio. Antes de entender a nossa história, temos que dar o tom do cenário. O ano é 1966. O mangá como um todo é mal visto socialmente. Coisa de criança, não é sério, não é literatura, tudo isso. Mas nosso foco é o mangá feminino, que era ainda mais esnobado. Desde que foi criado, o shoujo era produzido por homens adultos. Por isso tinha a visão torta de homens de meia idade dizendo o que uma menina deveria gostar. Acontecia de ter muito mangá de fantasia e drama. Um dos assuntos mais comuns da época eram as meninas pobres sofrendo na mão de gente rica ou coisa parecida com contos de fada. Príncipes, castelos, era como se dissesse que as meninas deveriam continuar sonhando com suas historinhas de criança. O grande clássico era A Princesa e o Cavaleiro. Todo novato que queria ser mangaka não podia ir para as revistas masculinas, onde reinavam os grandes. Então, muitos deles foram publicar shoujo. Fujio Akatsuka e Shotaro Shinomori eram dois nomes fortes do gênero. Surgia Hideko Mizuno, a única mulher que vivia no lendário Tokyo Asou, a pensão onde os maiores nomes do mangá viveram. Hideko marcou a geração seguinte, trazendo um detalhismo feminino que faltava. As líderes do Oizumi Salon, Hagiomoto e Keiko Takemiya, solaram em sua época, mudando o cenário para sempre. O mundo passava por um período de revoltas e mudanças sociais, e o Japão também passou. O papel da mulher era muito rebaixado, isso que fazia o mangá para ela ser produzido por homens. Uma mulher decente não iria escrever mangás. Quadrinho era visto como um material baixo, feito para crianças, produzido por párias sociais. Antes dos otakus, o cenário dos mangakas parecia mais com o do rock, dos hippies. Pessoas vivendo com pouco entre eles, vivendo de arte, falando de política, tendo um estilo alternativo. Hoje em dia, eles seriam aqueles frequentadores da Vila Madalena, bebendo cerveja barata, em boteco com luz fraca e música alta. Nada apropriado a uma dama. Nesse período, as manifestações estudantis e o clima revolucionário já começavam a mexer com a sociedade. O papel da mulher era questionado e a tradição começava a ruir. A arte cumpria um papel importante e muitos autores da época tinham uma postura mais politizada. As meninas liam e queriam participar dos mangás. As revistas já faziam os concursos de novos talentos da mesma forma que acontece hoje em dia. Foi o caso de Hitomi Taniguchi. Hitomi tinha 17 anos quando venceu o concurso da revista Shoujo Friend, que foi descontinuada e acabou se tornando a que nós conhecemos hoje como Desert. Sua história foi publicada logo após a vitória e causou um choque. Ainda tão jovem, Taniguchi tinha uma arte madura e fazia páginas muito sólidas. Estamos falando de uma época em que não havia cursos de quadrinhos e nenhuma literatura técnica, mas o que mais impactou foi a trama. Eleanor começa apresentando um cenário muito típico daquela época. Europa, príncipes, bailes, castelos, drama. Nós temos dois príncipes, o debochado de cabelo loiro Edmond e o mais sério de cabelo preto Albert. A conversa das meninas é sempre sobre qual deles é o favorito. Nossa protagonista é Eleanor, uma das empregadas do castelo. Nós já vimos essa história antes. Mas esse é o visual dela. Imagine o espanto de ter essa menina como protagonista, depois de se acostumar a ler histórias com lindas garotas europeias, em vestidos rodados. Não que mulheres feias nunca tivessem aparecido em mangás antes, mas daquela forma, isso era novo. Mas também era apenas o começo. Eleanor é uma menina doce e dedicada. Ela é secretamente apaixonada por Albert, mesmo sabendo que nunca poderia sequer se aproximar dele. No entanto, a felicidade de Eleanor é imaginar ser pelo menos útil para seu amado.
Certo dia, todos se preparam para ir ao baile. Elinor decide colocar um vestido, mas quando o vestido não lhe serve e até rasga, bem na bunda, seu coração quebra e a faz chorar. Por que eu sou tão feia? Deus, eu também sou gente. Então por que só eu sou tão horrível? Como pode uma empregada tão desprezível como eu se apaixonar por um príncipe tão cobiçado? É quando aparece a fada madrinha. Ela realiza seu desejo, mas com algumas condições. Ela será linda por apenas 30 horas, e se sua imagem for refletida na água, sua verdadeira aparência é que será vista. Elinor se torna a mais linda de todo o reino, uma menina tão linda que Albert não consegue ignorar. Ele se apaixona e a chama para dançar. Sem dizer seu nome, Elinor continua a se aproximar. Ele a chama de Camélia, tão linda quanto as flores. O príncipe não tem mais limites. Ele a pede em casamento. Elinor se assusta com a atitude. Essa não sou eu de verdade, ela diz. Então quem você é? Um anjo? Uma fada? Eu não sou uma pessoa que se importa com a aparência. Ninguém nunca lhe disse palavras tão doces. Ela começa a chorar nos braços do príncipe. Os dois vão até um lago e quando se sentam próximos à água, Albert pode ver a verdadeira imagem de Elinor. Assustado, ele se afasta. Albert retira o pedido de casamento, pois Camélia é feia demais. Albert se sente culpado por ter machucado o coração de Elinor e acaba tomando veneno para tirar sua vida e entra em coma. Ao saber disso, a menina se desespera. Novamente, ela deseja do fundo de seu coração que Albert sobreviva. A fada madrinha reaparece. Ela pergunta, você daria sua vida pelo do príncipe, mesmo que ele esqueça tudo sobre você? E Elinor responde sem a menor dúvida. Albert acorda como se nada tivesse acontecido. Todos ficam felizes. No dia seguinte, as serventes pedem para que Albert visite o leito de uma delas que morreu, pois ela era muito fiel a ele. Albert vê Elinor desfalecida, com camélias ornando seu cabelo. Em seu semblante, um sorriso suave. O príncipe se casa com uma linda mulher e é feliz, sem nunca sequer se lembrar do que aconteceu. E ao poder fazer algo pela vida de Albert, Elinor teve a maior felicidade de sua vida. Ela realizou o seu verdadeiro desejo. Hitomi Taniguchi acertou em cheio os sentimentos de seu público. Desvirtuando o status quo da época, ela trouxe uma história sincera até a medula, dura, triste, mas transbordando sentimentos verdadeiros. Tão verdadeiros que qualquer garota da época teria vergonha de admitir. A trama toda tem problemas e a história é inocente demais, mas o sentimento se derrama com tanta intensidade que transcende as palavras e é mais forte que a impressão superficial de sua premissa. Nada do que foi feito antes tinha esse nível de crueza em sua concepção. Musicalmente falando, era como se você tivesse os Beatles do começo da carreira e pulasse de repente pro punk. Depois da publicação, a editora recebeu uma enxurrada de cartas. Muitas leitoras choraram ao ler. Mesmo que não fosse a melhor história de sua vida, com certeza seria lembrada para sempre. Quando será que a próxima história de Hitomi Taniguchi irá ser publicada? Algum tempo se passou até que uma matéria especial de 4 páginas foi feita para explicar que Taniguchi nunca mais poderia publicar. A matéria dizia que ela havia adoecido e não estava mais entre nós. Para entender o contexto, jamais tantas páginas haviam sido usadas para falar de qualquer autor sem nome. O tamanho que Elinor alcançou com poucas páginas foi algo inédito. Hagio Moto se tornaria a pioneira de um mangá mais cru e sincero. Ryoko Ikeda se tornou um dos maiores nomes do mangá shoujo. E tantas outras leitoras que foram marcadas por Elinor perceberam naquele instante que havia outras possibilidades além do que elas liam no mangá shoujo. E assim, esse gênero encontrou a sua alma. No entanto, assim como Elinor, a história esqueceu de Hitomi. Por décadas, ela era lembrada apenas como uma curiosidade sombria, que vez ou outra alguma mangaka apontava como referência.
A história mesmo foi republicada só mais uma vez ainda naquela época, em outra revista da linha após muitos pedidos, mas nunca se tornou tankohon ou foi incluído em alguma forma assim mais colecionável. Nas páginas da Shoujo Friend, uma nova história chegou a ser anunciada com uma ilustração, chamada Akai Cosmos, mas ela nunca foi publicada. E talvez Elinor se limitaria a isso, mas a internet resgataria essa obra. O site fukan.com, especializado em resgatar obras perdidas, livros raros e histórias nunca encadernadas, citou a obra e criou um pequeno burburinho. Uma editora tocada por uma única pessoa, a Sawaraba Honkobo, decidiu se mexer. Ela buscou a família de Taniguchi, mesmo que fosse uma tarefa ingrata. Já havia passado mais de 50 anos e o nome da autora era muito comum. Isso tornava a busca muito mais complicada do que, sei lá, se fosse procurar Osamu Tezuka. Tá, corta essa parte. O que ajudou foi descobrir que Hitomi tinha uma irmã mais nova, Sanai Taniguchi, que foi mangaka por um período, publicando pela revista Funny, da Mush Production, estúdio de Osamu Tezuka. Sanai não aguentou a pressão por ser comparada à irmã e julgada por usar essa fama, e acabou desistindo depois de só 2 publicações. A Sawaraba então mandou um e-mail para Sanai e recebeu uma longa resposta. A irmã de Hitomi contou que a família havia escondido na época, mas a lendária mangaka não havia sucumbido a uma doença. Ela andava deprimida e tirou sua própria vida tomando tranquilizantes. Não era só isso. Hitomi era uma aluna excepcional, com notas altas na escola, lia muito e seu hobby eram as artes. Só que ela acabou se apaixonando por um professor que era muito mais velho, casado, com filhos e bem severo. Ela fez de tudo para que ele a notasse ao mesmo tempo em que sabia que era um amor platônico. Esse amor se misturou com a culpa dentro de seu coração. O mangá foi feito em cima de todos esses sentimentos confusos de uma adolescente como uma confissão, e ela pretendia mostrar ao professor. A partir daqui, não se tem certeza. Ela pode ter sido ignorada por ele, talvez o professor tenha desdenhado, já que mangá era mal visto na época. Não se sabe até que ponto ele sequer tinha conhecimento da obra até Hitomi tomar sua trágica decisão. Praticamente toda autora de shoujo da época cita Elinor de alguma forma. Dentre as leitoras que enviaram carta para a editora na época, estaria Ryoko Ikeda, autora do clássico Rosa de Versalhes. Saiko Himuro, autora de Umio Kikoeru, que virou anime da Ghibli, acaba citando ela em um livro. Kaoru Kurimoto, escritora de The Green Saga, também fala de Elinor. A influência dessa única história foi enorme, e se Hitomi Taniguchi tivesse vivido uma vida mais longa, ela poderia trazer ao mundo tantas outras histórias incríveis. Sua próxima já estava até encaminhada, mas provavelmente nunca foi terminada. E nos sonhos com as possibilidades se resume a trama do lindo e trágico elo perdido do mangá shoujo. A história tensa de como essa veia de realidade nua e crua que representa tão bem o shoujo foi resgatada nessa edição renovada em 2008. Por ser um material publicado praticamente como um fanzine, a edição da Sawarabi já se tornou rara. Saiu custando 990 ienes, o dobro de um tankohon normal, para um volume de páginas muito menor. Mas se você quiser uma cópia, vai precisar desembolsar mais ou menos uns 10 mil ienes hoje em dia. E aí, você conhecia essa história tão pesada do mangá shoujo? A gente imagina que os mangás correram sempre atrás do shonen mangá e se tornaram uma coisa assim mainstream por causa das publicações para meninos, mas as histórias por trás do mangá para as meninas também são muito interessantes, e eu vou trazer mais algumas assim que eu tiver um pouco mais de disponibilidade para isso. E aí você já sabe, né? Curte, compartilha, espalha a palavra, comenta, diz o que você achou, e se tiver alguma sugestão, pode colocar aí embaixo e quem sabe algum dia eu posso fazer. Mas então é isso, até a próxima, tchau!
Fui pra Jimbocho e comprei algumas revistas que são mais velhas do que eu, que já sou bem velho.